capítulo de número 7 fala sobre Estevão, que ele fora preso, ele fora morto, né, apedrejado. Ele se tornou o primeiro mártir da igreja, né? Como alguém consegue morrer por um ideal, né? Que vai além dele, né? Então, Estevão é esse modelo de alguém que cheio do Espírito, que ama a igreja, ama o Senhor, e ele, quando apedrejado, ele ainda faz uma oração, dizendo assim: perdoa, Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Um negócio muito bacana, que nos ensina que é da cruz, é numa situação de injustiça, que você perdoa, que você libera o perdão sobre os seus algozes. Felipe ensina isso para nós. Mas no capítulo de número 8, muitas lições, mas eu quero destacar um personagem. Um personagem, seu nome é Felipe. E ele é um diácono. É, um diácono. Alguém diz assim, mas só um diácono? Não é o título que faz a pessoa, mas é o Espírito Santo através da pessoa que faz com que a pessoa realize coisas relevantes para o reino de Deus. Não é? O pastor, o apóstolo, o bispo, ele não é maior do que o diácono, ele não é maior do que um obreiro, ele não é maior. Não é, não é. Então você olha aqui e você fala assim: meu Deus, um diácono. É um diácono. Mas não é um diácono qualquer, era um diácono cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 8, a partir do verso 4, a Bíblia diz que depois da perseguição que iniciou da igreja após a prisão de Estevão e a morte dele, o pessoal vazou, dispersou. Né? E eles pregavam a palavra, onde quer que eles fossem. Olha que coisa legal. Né? Eles abriram mão do local, mas não abriram mão da missão. Né? Continuaram pregando e fazendo e vivendo aquilo que eles haviam aprendido. E Filipe foi para Samaria. E quando a multidão, diz o verso de número 6, ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. O verso de número 8 diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele produz um alvoroço em uma cidade, a ponto de haver uma grande alegria, ou seja, um avivamento. Um cara produziu um avivamento em uma cidade. Olha, não tinha rede social, não tinha TV, não tinha megafone, não tinha absolutamente equipamento algum para ele multiplicar, né, a sua fala, a sua presença nos quatro cantos daquela cidade. Mas o poder de Deus, através do Espírito Santo, na vida de Felipe, produziu isso. Ó, até um pouquinho de inveja, não é? Fala sério, fala, Senhor, eu quero isso, eu quero ser cheio do seu Espírito. Por quê? Porque o Senhor pode alcançar, de repente, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, o meu bairro, né? A minha região, e por que não a minha cidade? Não é verdade? Felipe, então, foi esse agente. Mas a Bíblia diz, e eu gosto de destacar isso, a partir do verso de número 26, no meio daquele avivamento todo, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Meu, o cara estava vivendo assim um avivamento, né, dentro de Samaria, gente curada, pessoas libertas, o Espírito Santo se movendo, porque depois apareceu Pedro e João na fita ali e começavam a orar pelas pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. O melhor momento do ministério de Filipe. Aí o anjo do Senhor chega para Filipe e fala: ó,
Sai daqui. Vai para uma estrada deserta. Felipe poderia dizer assim, mas como assim? Peraí, não. Se tivesse ruim, talvez era para mim sair, mas o negócio tá bom. O fogo tá pegando, as coisas estão acontecendo. É hora de eu sair daqui, tem certeza? Há alguém sensível ao Espírito Santo, ele não é movido pela circunstância, ele não é movido pelo mover da manada, ele é movido pela direção de Deus. Eu acho isso tremendo demais. O cara larga tudo, ele não chama ninguém, ele não leva ninguém, ele vai para aquela estrada deserta. A Bíblia diz no verso número 27 que ele se levantou e partiu. Simples assim. Levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope que estava vindo de Jerusalém, que tinha ido adorar, diz a Bíblia, e ele estava lendo o profeta Isaías. E o verso de número 29 diz o seguinte: E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. O Espírito de Felipe não estava sozinho naquela estrada deserta. O Espírito de Deus estava com ele. E de repente aparece um eunuco, um etíope, uma pessoa em uma carruagem. Com certeza ele não estava sozinho. Com certeza havia mais pessoas, né? Talvez auxiliares, guardas, sei lá. A Bíblia não menciona isso, mas a Bíblia menciona que o Espírito falou para Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Que coisa tremenda. Aí, beleza. O cara estava lendo Isaías, não entendia bolufas nenhuma, e Felipe então explica para ele e apresenta Jesus. E aí acontece um lugar muito interessante. O verso de número 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Opa! O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Ó, então não estava sozinho. Deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Olha que coisa tremenda! Requisito para alguém ser batizado nas águas: desejo e fé. Pronto. E a água pode ser a piscina, pode ser a água parada, pode ser um rio, pode ser o mar, não importa, né? O desejo e a fé faz com que as pessoas sejam batizadas. Foi o que a gente viu ontem, né? Foi o que a gente viu ontem. Né? O desejo e a fé levaram aquelas pessoas a descer as águas. Mas a gente crê numa ação do Espírito Santo que agiu naqueles corações, seja de uma maneira rápida ou de uma maneira mais lenta, como a gente viu na vida do irmão, que após anos que ele se dispôs a, a descer as águas do batismo. Mas é o Espírito Santo. É isso é a tônica. Eu não quero, eu quero que você não perca isso de vista. Que sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não existe conversão, não existe milagre, não existe mudança de vida. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer, só existe religião. Mas com o Espírito Santo existe poder, existe mudança de vida, existe transformação, existe impacto, existe grande alegria, como o Felipe produziu naquela cidade através do Espírito Santo. Mas o verso de número 39, o verso 40 é o meu xodó de versículo. E diz assim: quando saíram da água, então estava dentro da água, tá? Não estava, né? Não foi uma pocinha que alguém pegou água e jogou na cabeça. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor
arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Presta atenção. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor, ó, sabe aquela tecnologia de teletransporte que ainda não existe no mundo, mas naquela época já existia? O Espírito do Senhor pegou o Filipe aqui na frente do eunuco, sumiu. Cadê Felipe? Sumiu. E o verso 40 diz: Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. O cara saiu, foi teletransportado de um lugar para outro lugar, sem tecnologia humana, com tecnologia celestial. Quando Salomão fala que o que existe já existiu, não há nada novo sobre a face da terra, ele tem razão. É o Espírito Santo que desde o Éden produz essas coisas e deseja produzir em nós algo novo, algo extraordinário, para que a gente não apenas faça história, mas faça parte da história da igreja aqui na Terra. Que tal dizer nessa manhã de segunda-feira: vem, Espírito Santo, vem com força, toma o teu lugar, enche-me. Que tal? Que tal ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? A gente corre atrás de tantas coisas, né? Muitos de nós talvez já está preocupado, preciso pagar aquelas contas, meu Deus, eu preciso ver, preciso resolver. Né? De repente, se a gente parasse e falar assim, Espírito Santo, que tal? Encher-me. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração é grato a Ti pela Tua palavra essa que nos ensina que desde o acaso, quando a terra era sem forma e vazia, o teu espírito já pairava sobre a face das águas. E quando a igreja se inicia, o teu espírito veio e começou a habitar em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não apenas se fez carne e habitou entre nós, mas o Senhor também se fez espírito e tem habitado em nós. Muito obrigado. E nessa manhã, Senhor, em que iniciamos mais uma semana, semana de desafios, semana em que certamente vamos nos deparar com muitos gigantes, com muitos que precisam ser batidos, com muitas muralhas que precisam ser transpostas, e nós só podemos fazer isso através do teu Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar, entroniza, Senhor, em nosso coração, porque nós queremos ser habitação legítima, permitida do teu Espírito. Nós não queremos entrar com ação de despejo com a sua pessoa, mas nós queremos que o Senhor tome o seu lugar, viva e faça, e coloque em ordem aquilo que está em desordem, porque nós queremos, como Filipe, sermos agentes de milagre, sermos agentes de transformação, sermos mensageiros de alegria e de boas novas. Como Felipe, nós queremos levar o entendimento para as pessoas conhecerem a Jesus e serem salvas, e serem libertas, e serem curadas. Como Felipe, nós queremos experimentar coisas extraordinárias que só o Espírito Santo pode fazer. Então, vem, Senhor, e faz isso em nós e através de nós. E que através de nós, nessa manhã, o Senhor possa liberar uma unção de cura sobre as vidas que estão enfermas, e não são poucas, mas que o Senhor, que é suficiente para fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, possa fazer. Traga saúde à vida da Mara, traga saúde à vida da Juliane, traga saúde à vida da Francisca, traga saúde, Senhor,
a vida de cada pessoa que se encontra com algum diagnóstico. Traga saúde, Senhor, sobre as nossas vidas também. Saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual, saúde familiar, saúde do fio de cabelo à planta dos pés, saúde sobre as nossas áreas de influência, saúde. Senhor, clamamos pela manifestação e pelo entendimento de que o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Apresente-se a nós, por favor, como o Jeová Rafá, sarando-nos de ponta a ponta, da entrada da nossa casa à saída da nossa casa. Que o Senhor entre com providência e glorifique o seu nome. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém e amém. Há um coach que diz assim: a vontade de Deus é uma atitude, não um lugar. A vontade de Deus é uma atitude, não um lugar. Vamos desenvolver atitudes. Ainda que seja meio na marra, né? Eu vejo que Felipe foi parar em Samaria porque ele estava sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida. A igreja perseguida, ela vaza. Mas aonde ela vai, ela influencia. Onde você for, que você possa ter atitudes que venha apresentar e manifestar o reino de Deus. E você, com certeza, vai fazer desse lugar um lugar da vontade de Deus, um lugar de Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe, fique na paz. Um excelente dia e semana em nome de Jesus.